Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Manual de Procedimentos da Avaliação de Desempenho realizados pela URH no SIGPEC. Esse material foi desenvolvido para mostrar um passo a passo de como realizar as ações da avaliação de desempenho dentro do SIGPEC. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão ver aí como cadastrar as equipes que gerarão os instrumentais para avaliação de desempenho no SIGPEC. Então, esse material ele é um pouco mais detalhado, ele mostra passo a passo como você realizar esses procedimentos. Então, para a gente começar, a gente vai clicar aqui em Outros Módulos, Avaliação de Desempenho, Cadastro de Gestor e Equipe. Se esse menu não estiver disponível para você, basta você mandar um e-mail para o suporte SIGPEC solicitando acesso ao perfil que está descrito aqui embaixo. Então, quando você solicitar acesso a esse perfil, eles vão liberar o acesso e todas essas telas referentes à avaliação de desempenho vão estar disponíveis para vocês. Carregada a nossa tela, eu vou explicar um pouquinho antes da gente começar, tá? Então, nesse primeiro bloco, a gente tem o processo de avaliação de desempenho, onde tem o número do processo que vocês já receberam no comunicado por e-mail, né? Vai ter aqui a descrição, o EH, que é a unidade desse processo, a fase em que se encontra e referente a qual exercício é esse processo. No bloco de baixo, a gente tem aqui a identificação do gestor. Então, aqui a gente vai colocar as informações do gestor dessa equipe. E nesse bloco de baixo, a gente tem aqui os funcionários da equipe. Então, aqui eu indico quem é o gestor e aqui eu indico quem são os funcionários dessa equipe. Para exemplificar melhor, então, se vocês colocarem o cadastro do servidor aqui em cima, ele vai ser nível gerencial. Então, ele vai ter lá no portal do servidor aqueles instrumentais com os critérios do IADG. Se você colocar o servidor nesse bloco aqui de funcionários da equipe, ele vai ter os instrumentais IADF. É claro que um gestor também ele é avaliado, ele participa da avaliação. Então, em algum momento, esse gestor também vai entrar aqui de baixo, nesse grupo de funcionários da equipe. Só que ele vai estar dentro dessa equipe como um gerencial. Então, ele não vai mudar o perfil, ele não vai passar a ser IADF. Ele vai manter o IADG, só que ele vai ter os critérios de avaliação gerencial. Então, é o mesmo processo que é realizado no papel. Ele tem aqui o gestor que for cadastrado aqui em cima, ele é o gerencial, e o servidor que for cadastrado aqui embaixo, ele é o funcional. Em algum momento, esse gestor também vai ser avaliado, então ele vai ter que entrar aqui embaixo em alguma equipe, mas não vai mudar o instrumental dele, vai ser ainda o IADG. Outra coisa importante é, existem gestores que avaliam e não são avaliados. Por exemplo, chefe de gabinete, secretário adjunto, secretário executivo, eles são excluídos da avaliação de desempenho conforme está previsto lá na lei. Mas se abaixo deles existirem servidores que participam do processo de avaliação, então ele tem que ser registrado como gestor e a equipe dele aqui embaixo. Mesmo ele estando excluído da avaliação, ele tem servidores que participam desse processo e ele necessitará avaliar esses servidores. Se vocês observarem aqui, existem alguns botões que estão desabilitados. A cada ação que a gente vai executando aqui, ele vai habilitando esses botões para nortear a realização desse processo. Então, eu vou fazer um teste com uma equipe aqui, simples, a nossa equipe do DGC. Mas para exemplificar, então aqui eu estou num ambiente de teste, eu consigo exemplificar todas as funções e ações aqui dentro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é inserir dentro desse bloco avaliação de desempenho o número do processo que vocês receberam. No caso, eu vou usar o da nossa secretaria, que é o 2022-034. Inserir o número, basta clicar aqui no registro do gestor que ele vai carregar o processo. Após carregar o processo, a gente tem aqui toda a descrição desse processo. Ele é o ciclo de avaliação de desempenho do EH 13. Aqui tem o EH maior, né, que é o EH da secretaria. A fase inicial, que a gente está iniciando o processo, fazendo toda essa estrutura da avaliação. E é referente ao exercício de 2022. Então, a gente já fez o primeiro acesso. Então, aqui eu vou pegar o gestor da nossa equipe, de exemplo, para estar fazendo aí mostrando as funções dessa tela para vocês. Então, eu vou colocar aqui o Sérgio.
Inserir o RF, clica no vínculo, automaticamente ele vai carregar o vínculo ativo, tá? Então, ele já traz essa informação já pelo sistema. Nesse campo aqui, RT, a gente vai dizer se ele tem uma RT ou não. Então, se o gestor dessa equipe, ele tem uma RT lá referente à avaliação de desempenho para o ciclo de 2022, você tem que colocar sim, para futuramente a gente trabalhar essa informação, tá? Então, aqui você vai clicar nesse campo RT e vai abrir aqui a lista de valores. E aí tem a opção sim ou não. A gente vai colocar sim, tá? Ok, então o que ele está me dizendo? O novo gestor será incluído no processo. Deseja continuar? Sim. Então, fazendo isso, a gente já incluiu o gestor no processo. Dá o ok. Então você vê que ele já carregou algumas informações. Relação jurídico-administrativo, o exercício, o grupo que pertence e a referência do cargo. E aqui também ele já carregou o EH dessa divisão, né? Então ele já trouxe aqui essa informação baseada no que está cadastrado no sistema. E também ele habilitou esses dois botões aqui que eu vou explicar para vocês. E também esses outros aqui de alteração. Então, como a gente está iniciando o cadastro, eu tenho duas opções. Se o processo que você está cadastrando não é o primeiro, um exemplo, se a avaliação de desempenho online não é o primeiro ano que vocês estão criando essa equipe, então existe aqui uma equipe criada no ciclo anterior em que a gente pode carregar ela para esse ciclo. Então aqui, se você colocar o mouse sobre o botão, ele vai dizer, ó, copiar a equipe do gestor no ciclo anterior. Somente servidores que não faz parte de nenhuma equipe no ciclo atual. Então ele vai carregar todo mundo da equipe anterior, caso não tenha sido cadastrado ainda. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse sido removido para outra equipe, quando eu clicasse nesse botão, ele ia carregar toda a equipe do ano passado, mas não ia me colocar porque eu já estaria em alguma outra equipe. Então ele sempre vai carregar a base do ano anterior, mas remover os servidores que já estiverem em alguma equipe ou tiver mudado de vínculo, coisas do tipo, tá? E nessa outra opção aqui, adicionar todos os servidores do EH do gestor, ele vai buscar dentro desse EH aqui, todo mundo que está lá e vai carregar aqui nos funcionários da equipe. Esse botão aqui, ele funciona em algumas estruturas, onde os servidores são alocados corretamente, os cargos que estão disponíveis naquela unidade estão sendo preenchidos, tudo certinho. Então, essa opção funciona para esse tipo de casos, tá? Ó, aqui, se a gente colocar o mouse, ele vai dizer, ó, incluir todos os servidores lotados no EH de gestor com direito à avaliação de desempenho que não fazem parte de nenhuma equipe. Então ele vai carregar todo mundo, exceto aqueles que já tiverem alguma equipe, tá? Então você tem duas opções de iniciar o cadastro. Se você é uma secretaria nova, é o primeiro ano na avaliação de desempenho, você vai clicar aqui em adicionar todos os servidores do EH. Nesse exemplo, pode ser que ele traga pessoas que não fazem realmente parte dessa equipe, porque por necessidade da secretaria, ela administrou melhor os cargos ali dentro, as vagas e tudo mais, e isso não vai ser o reflexo da realidade. Mas é um primeiro passo. Se você tiver uma equipe muito grande, isso ajuda, porque você já carrega todo mundo, e aí o gestor verifica quem que é essa equipe e você faz as alterações. Nessa opção copiar a equipe do ciclo anterior, ela é mais fácil porque ela traz, se a equipe não mudou, ela traz o reflexo do ano anterior e a gente consegue trabalhar tranquilamente também com pouca alteração. Então, eu vou mostrar aqui, primeiramente, adicionando todos os servidores do EH, porque eu vou trazer alguns exemplos, tá? Vou clicar sobre ele. O sistema vai dizer, você deseja incluir todos os servidores do EH do gestor com direito à avaliação de desempenho que não fazem parte de nenhuma equipe? Sim. Então eu clico sim. Aí ele vai começar a carregar todo mundo e vai verificar a situação de cada servidor, se já está em alguma equipe, se está ativo, inativo, cedido, aposentado, todas essas informações da situação do servidor ele vai carregar e vai dar uma mensagem para nós dizendo quem foi carregado e quem não foi. Após carregar, o sistema vai dar a seguinte mensagem: foram incluídos 5 funcionários na equipe do gestor. A gente clica em OK e ele carrega essa equipe. Então, a gente vê aqui que ele carregou
5 funcionários nessa equipe com base no EH que está registrado o gestor. Então, conhecendo a equipe que eu estou realizando o cadastro, né? No caso, a gente está fazendo um exemplo com a nossa equipe. Eu sei que essa primeira servidora aqui não faz parte da nossa equipe. Então, ela está lotada no nosso EH, lá o cargo dela é do nosso EH, mas ela está prestando serviço em outra divisão, em outra unidade dentro da secretaria. Muito obrigado e até o próximo.